aula. Então vamos lá, galera. A ideia, na verdade, é mais uma troca de experiência, né? E vamos aprender todos juntos aqui. A ideia vai ser realmente ouvir a experiência que vocês já viveram, que vocês já presenciaram, e assim a gente vai aprender um pouquinho mais um com o outro, um com os outros, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 8 instâncias do Scrum Master, ou seja, as 8 posturas que o Scrum Master ele assume no seu dia a dia. E a gente vai entender também as 8 instâncias mal entendidas de um Scrum Master, as 8 posturas mal entendidas de um Scrum Master. Porque às vezes no dia a dia, né, a gente, por diversos motivos, a gente pode se pegar nessa postura não tão legal de um Scrum Master. E daí a ideia hoje vai ser justamente debater o que seria uma postura mal entendida e o que seria uma postura mais adequada, o que seria uma postura mais interessante para um Scrum Master, certo? E fiquem à vontade, estamos em um ambiente seguro. Como eu falei, aqui nós vamos privilegiar o conhecimento coletivo, então sinta-se à vontade para trazer experiência. Vai ter um momento que a gente vai debater aqui, então podem trazer exemplos, podem trazer experiências que vocês já viveram ou que estão vivendo no dia a dia de vocês. E é um ambiente leve, descontraído, e fiquem à vontade para participar e para perguntar. Quem matou o Kenny? Nesse primeiro... Oi? Quem matou o Kenny? Mataram o Kenny. Nesse primeiro momento... Não resisti aí ao desenho. Ao desenho. Nesse primeiro momento, a gente vai dividir vocês em grupos, certo? Deixa eu só compartilhar novamente aqui. A gente vai dividir vocês em grupos. E cada grupo vai pegar 2 posturas do Scrum Master. Certo? Aqui, quando vocês vierem aqui para o Miro, vocês têm aqui a divisão dos grupos. Então, vamos dizer que você caiu no grupo 7. Aí pode clicar aqui, ó, no grupo 7, que você vai ser redirecionado lá para o grupo 7. Quando você chegar lá no grupo 7, vai ter 2 posturas. Vai ter uma postura não tão interessante de um Scrum Master e vai ter uma postura ideal de um Scrum Master. Uma postura negativa, vamos colocar assim, e uma postura positiva de um Scrum Master. E daí a ideia dentro dos grupos é vocês debaterem, entenderem as 2 posturas, debater os pontos positivos, os pontos negativos e mostrarem exemplos. Aconteceu casos que o meu Scrum Master atuou como um mentor, ou então eu já atuei, ou eu atuo hoje em dia como um mentor para o meu time. Enfim, trazer exemplos, se puderem trazer exemplos reais, exemplos do dia a dia de vocês, se tiverem, para ficar uma coisa mais... para a gente conhecer melhor, para a gente entender melhor esses 2 papéis. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Tudo certinho? Belezinha, tudo certinho. Não esquece de compartilhar o link do Miro. Certo, eu vou enviar para vocês agora. Deixa eu só enviar para vocês o link do Miro. Já podem ir acessando lá. E a gente vai fazer aqui a divisão. São quantas pessoas, Caio? Lá, deixa eu voltar aqui para a sala. 16 com você. Em 16 com você, então somos em 15, né? Em 15 no grupo. Oi, Samuel, tudo bem? Pelo celular não dá para fazer não, né? Tem que ser pelo computador. Eu estou tentando conectar aqui no Zoom, ainda não consegui no computador. Compartilha a tela. Você pode usar o Zoom no celular e abrir só o link do Miro no computador. Ah, tá. Vou fazer isso então. Beleza, obrigada. Imagina, até. Eu vou ficar empolgada aqui e esperar que algum coleguinha compartilhe a tela. Pode ser também. Alguém da sala pode compartilhar a tela e os outros debatem juntos. Pode ser também. Boa ideia. Bem pensado. Então vamos lá, vamos quebrar? Vamos lá. Você quebra aí? Pode quebrar aí, Caio? Não, é você que tem que quebrar. Eu não consigo mais, porque agora você que está como host. Então, ok. Breaking Rooms. Então são 4 salas, né? São 16 pessoas. 17 agora que Léo Raton acabou de chegar.
Ah, show de bola. Então, somos 16 de fato agora. Então, são 4 salas. Show. Então, vou quebrar. A gente se vê... Na verdade, quando você pôs aí para só colocar quebrar, aqui 10 minutos. ele te perguntou quantas pessoas você quer por sala, né? Isso. Perfeito. Vai ficar em média 4 pessoas por sala. Ok. Show de bola, galera. A gente se vê daqui a 10 minutinhos. E daqui a pouco eu passo na sala para a gente debater um pouquinho. O número da Ô, sala... Samuel, vai ter presença, Samuel? Vai ter Vai. enquete, vai ter enquete. Aí tem enquete daqui a pouco. O número da sala é o número do desafio que grupo. pega ali no... Perfeito. Show de bola. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Bom, já vou seguir a Boa noite. Boa noite, Ale. Vou seguir a sugestão da... não vou conseguir compartilhar a tela porque eu não sou host, ninguém é host. Eu ia compartilhar para a Débora poder ver, mas eu não consigo compartilhar vou o botar no Meet. computador aqui. Mas a gente vai debatendo aqui junto com a tela. Nós somos turma 2, né? Tô mandando por e-mail aqui. Uhum. Turma 2. Então vamos lá, equipe 2. Beleza. Vocês estão lá já no board da equipe? Já. Beleza, então só vou narrando. Você avisa, Débora, agora que você estiver dentro, mas só para a gente... eu tô colando aqui para mim. Aqui. Beleza. Só para a gente ir conversando, nós temos o negativo, que é o herói, e o positivo, que é o removedor de impedimentos. Então, a descrição aqui do nosso herói é: resolve os impedimentos antes de ser um impedimento. Ele ou ela é viciado na adrenalina de resolver problemas. Não é sobre o time, é sobre o seu status como um herói. Então, é aquele cara que caça impedimento, até gera para poder resolver. E o removedor de impedimentos é aquele cara que resolve problemas de bloqueio para o progresso do time, levando em consideração os recursos da auto-organização do time de desenvolvimento. E aí ele tem aqui alguns cards para o herói, alguns cards para o removedor e alguns cards para o debate. Vou ler os cards aqui. Débora não se manifestou ainda, já não sei se você conseguiu. Não, eu tô abrindo aqui. Tá bom. Não, tô abrindo no e-mail aqui, já tô. Daqui a pouco eu vou. Tá bom. Então, lá, dentro do herói a gente tem: todo problema que chega, eu mato na hora. Aí o outro card que está para o herói é: tenho meu próprio quadro de problemas. Isso é legal. Tenho meu próprio quadro de problemas. O outro é: meu time não precisa se preocupar. E o quarto card do herói é: todos ficam felizes quando acabo com os problemas. E aí no removedor de impedimentos a gente tem... o primeiro card é realmente um impedimento ou algo que o time pode resolver sozinho? O outro é: realmente precisamos remover esse impedimento? Qual o verdadeiro problema aqui? É a hora certa para isso? Como resolver de forma efetiva? O sprint goal está em risco? O time tem seu quadro de problemas? E aí ele propõe que a gente debata aqui o que você pensa sobre um Scrum Master herói, o que você pensa sobre um Scrum Master removedor de impedimentos. Você pode citar um exemplo de um Scrum Master herói, você pode citar um exemplo de um Scrum Master removedor de impedimentos, como ser um removedor de impedimentos e como ser um herói, ou como evitar ser um herói, na verdade. E aí, gente, vamos lá, vamos abrir o nosso debate aí da experiência de vocês. Olha, temos mais uma colega aqui, Maiara. Vocês atuam como Scrum Masters? Como é que é? Não, eu não atuo ainda. Eu atuei muito pouco, assim, digamos assim, como PMO e assim ajudando a remover impedimentos. E agora eu estou estudando, assim, buscando para me tornar um Scrum Master. Aí eu estou mais assim para aprender com vocês mesmo. Legal. Vitor? Eu atuo hoje como Scrum Master. Eu sou júnior, eu tô atuando com isso tem 8 meses, mais ou menos, numa startup aqui do interior de Minas. Recentemente eu estou saindo de lá, terça-feira eu começo um novo emprego, numa empresa maior. E já tratando, acho, um pouco dessa questão,
do que eu penso sobre o Scrum Master herói, acho que vai muito da maturidade dele como Scrum Master. Porque eu acho que quando, pelo menos eu não tenho tanta experiência, então eu já me encontrei em posições de que quando eu vejo, é difícil o time te procurar para resolver o impedimento. Pelo menos eu notei isso na minha experiência, principalmente com times mais novos. Então, quando ele te procura, você fica tão animado de tentar resolver que às vezes você não para e pensa realmente, olha, será que isso é mesmo impedimento? Será que é minha função resolver esse impedimento? Se ele for um impedimento? O time não consegue resolver isso sozinho, e isso é prioridade para agora? Então, eu acho que foi um pouco de colocar o carro na frente dos bois, sabe? De querer resolver o problema assim que ele surge e não levar para um lado tão tático e estratégico, é ser mais operacional. Não sei se faz sentido. Uhum. Faz sim. Ale? Eu atualmente não trabalho com agilidade, eu sou um cascata das antigas, né? Mas eu trabalhei com liderança de projeto. É o seguinte, eu já vivenciei uma coisa do tipo, a equipe deixar o líder ser o SM, né? Não de Scrum Master, mas de Superman ou Spider-Man, né? Você pode escolher, o DC ou Marvel, né? Ele que se vire para resolver o problema. Tipo assim, eu faço o meu trabalho. Se ele não resolver, eu também não vou resolver. Ele que tem essa finalidade, ou seja, ele acaba centralizando esse papel e, então, tipo assim, ele não discute, né? Ele simplesmente recebe os problemas, ou ele consegue perceber e ele entre aspas, tem que resolver sozinho, entendeu? Ele não divide, né? Ele não conversa com a equipe, né? Então, Maiara? isso é... Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. Imagina. Na verdade, a empresa que eu trabalho, eu atuo lá há 12 anos já, e hoje eu estou na função de PO. Atuei como Scrum Master por 8 meses, mas, assim, a empresa, ela não trabalha com agilidade na sua totalidade, né? É um cascágio. A gente tenta o Scrum e patina bastante ainda, então... o meu interesse é em estudar, em aprender mesmo para tentar aplicar agilidade na empresa de verdade, né? E não ficar só nesse cascágio que a gente tem hoje, né? E eu gostaria muito de poder atuar como Scrum Master mesmo, e não na posição de PO, que é a posição que eu estou hoje, pura e simplesmente por conhecer muito, por ser especialista nos produtos, numa família de produtos da empresa, né? E não pela agilidade em si. Então, a ideia é... Eu fiz, inclusive, o bootcamp, né, do Agile Expert, justamente para tentar disseminar a cultura ágil dentro da empresa e tentar seguir um pouquinho com isso aí. O intuito aqui é aprender mesmo com vocês. Legal. Eu venho de uma cultura também cascata, que nem o Ale aí, sou da turma do PMI. Nós temos Scrum no escritório, mas também um cascágio, né, ou um escrulhambado, né? E eu tô num processo agora de transformar tudo em Scrum lá e quebrar um pouco esse pensamento da cascata, né? E uma coisa que eu prego muito, né? Eu tô temporariamente assumindo o papel de Scrum Master, a empresa é minha, e eu tô assumindo o papel de Scrum Master, de disseminador da metodologia. E uma coisa que eu prego muito com o time é a questão do time ser empoderado, né? E eu acho que essa jornada de herói do Scrum Master vai muito contra o empoderamento do time, vai muito contra o auto-organizado, o autogerenciável. E é engraçado porque todo mundo fala, quando a decisão vem de cima para baixo, é mais fácil, né? E eu não sinto isso na pele. A decisão de pôr o Scrum é minha, e eu tenho muita dificuldade de fazer o time abraçar. Eles quebrarem a cascata de dentro deles. Eles ainda pensam de maneira hierárquica e esperam que eu traga a solução como chefe. Eles ainda têm muita figura do chefe, do gerente, né? Não só eu, mas os outros gestores que estão também no time. E eu falo, agora ninguém aqui mais tem uma hierarquia, né? Que o time decide junto. Mas eu tenho muita dificuldade de quebrar isso. Mas como eu estou muito vacinado com essa questão de querer empoderar o time, eu acho que isso evita bastante que eu faça essa jornada do herói, né? Porque a tentação às vezes é grande. A gente pega umas coisas no meio do caminho que a gente sabe que a gente resolve com 2 cliques ou um telefonema e o time vai patinar mais para resolver, mas eu preciso fazer com que eles cresçam, né? Então é um pouco
esse pensamento aí que eu tenho. Você sabe que mesmo atuando como PO, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, com o time. O time hoje, eu divido a função de PO com mais 2 analistas de produtos, né? E 5 desenvolvedores. Então, o time aí somos em 8. Eu tenho uma dificuldade muito grande de deixá-los ter autonomia. Eles não conseguem ter autonomia, por mais que eu falo, gente, a decisão é de vocês, façam, né? Não, eles vêm, tudo assim, tudo eu é que tenho que tomar a iniciativa, tudo eu é que tenho que fazer, enfim, a tomar algumas decisões. Claro que, né, como PO, eu sei que boa parte das decisões são minhas, mas eles não têm autonomia, eles não conseguem se auto-organizar, às vezes até para divisão dos itens da sprint, eles contam com a minha opinião, assim, é bem difícil deles desgrudarem aí dessa questão de ter alguém para delegar quem deve fazer o quê. Eu tenho batido bastante nessa tecla com a pessoa que assumiu a função de PO, né, que também está se atualizando justamente nesse sentido, de não traga coisa resolvida, né? Então, é bastante complexo essa condução. Nós vamos cair em 10 segundos, gente, de volta para a sala. Eu estava lendo as perguntas aqui, agora que eu entrei aqui. Como evitar ser um Scrum Master herói, né? Tem várias coisas que a gente tem que debater. O que você pensa no Scrum Master herói? Você é doido, Samuel tá amarrando tempo, mas tá aí botando os tempos tudo, Samuel. Pô. E aí, galera? Conseguiram? Deu tempo? Botou o Léo na fala dele, ó. É muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Time box, senão... 10 minutos. Foram 10 minutos? Foram 10 minutos. Foram os 10 minutos mais rápidos da minha vida, hein? Você foi muito by the book, né? Você foi muito by the book. 10 minutos tão rápido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Nós fizemos 4 grupos, certo? Então a gente conseguiu cobrir 4 posturas. Vocês querem mais 10 minutos para fazer as outras 4 posturas? E assim cada grupo consegue ver 2 posturas? Ou vocês querem ir para o debate geral aqui agora? Eu acho que cabe mais uma rodadinha, não cabe? Claro, acho bacana, foi legal a primeira experiência. E fazer... um debate? Então, vamos lá. Então, Vamos, até meia-noite é hoje, gente. Então, vamos lá. Então, a equipe 1 vai ficar agora com o quadro 5, equipe 2 vai ficar com o quadro 6, equipe 3, quadro 7, equipe 4, quadro 8. Okay. Show? Beleza. Vamos quebrar Samuel, novamente. repete isso aí 3 vezes rápido. Não quero polemizar, não, tá? Não quero. Não quero. Toma 4 no seu grupo atual. Isso. Boa. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, mais 10 minutinhos, tá? Okay. Beleza. Voltamos. Turma. Voltamos, somos os mesmos? Os mesmos. É legal. Então, agora nós somos a equipe 6. Presidente, né? Líder servidor. Isso. Vamos ver aqui o card do presidente. O time fornece uma atualização de status ao chefe da Daily Scrum. Isso oferece ao Scrum Master as informações necessárias para escrever o relatório diário de status aos seus superiores. E o líder servidor foca nas necessidades dos times, daqueles a quem eles servem, no caso o cliente, com o objetivo de alcançar resultados alinhados com valores, princípios e objetivo do negócio. Então, o presidente conduz tudo, cobra status, controla quem fala e quando fala, tem a palavra final. E o líder servidor orienta na autogestão, lidera o time através de conflitos e debates saudáveis, protege o time de distúrbios, incentiva e apoia e permite que o time alcance todo o seu potencial, cria transparência, irradiando informações e garante uma existência de cultura colaborativa dentro do time. Vamos lá, gente, o que vocês vivenciaram já disso aí na prática? Ou no papel de Scrum Master, ou no papel de chefiado por um Scrum Master. Às vezes a gente já esbarrou com esse perfil em outras, estando no time dev, né, ou estando no papel de PO, que nem a Mayara falou. O servidor seria o clássico Scrum Master, né? Pelo que eu tenho estudado, ou não? Isso, exatamente. Acho que está mais na prática. Isso. O servidor é o que se espera do Scrum Master.
O, Presidente. o presidente, ó, que interessante, na minha vivência aqui, o que acontece comigo na prática não é nem que eu assumo uma postura de um Scrum Master presidente, mas os meus funcionários querem que eu tenha a postura do chefe, né, do presidente. Então, eles acham que minha carinha ali na daily é porque eu estou cobrando status, é para me dar feedback, né? Então, a minha batalha é o contrário, é botar na cabeça do time que eu não estou ali para ser isso, né? Caio, isso que você falou é Mas eles extremamente conseguem ver? interessante, porque, desculpa, Débora, eu acho que seu caso ele é muito específico por essa situação de você ser o dono da empresa, você está atuando como Scrum Master, mas acontece comigo também em alguns times que não têm uma maturidade tão legal. Alguns times que a gente está começando a atuar, trabalhar com Scrum, porque eles esperam que o Scrum Master seja a pessoa que toque tudo realmente. Então eles não conseguem entender, por exemplo, quando um membro do time fala na dele, ele não fala para o Scrum Master, ele fala para o time. As informações mais relevantes são para o time. Só que direto nos times que têm menos experiência ou que estão atuando com ágil tem pouco tempo, ainda não compreendem os ritos, eles falarem pro Scrum Master, achando que eles estão passando o status, o reporte é realmente para o Scrum Master e como se ele estivesse fazendo esse microgerenciamento. Só que é muito difícil você fazer essa transição a partir do momento que o time começa esperando que você seja presidente e você quebrar essa ideia que você não vai ser presidente, que você vai ser líder servidor, é uma caminhada muito longa e muito gradual, pelo menos é o que eu vejo na minha experiência. Porque você tem que ir de pouquinho em pouquinho, quebrando a mudança cultural no time, que é a parte mais difícil. O que eu tenho feito é dado uns perdidos. Eu escolho uma daily, eu faço questão que eles façam a daily. Mas tem daily que eu falo, gente, caiu uma ligação aqui para mim, não vou conseguir participar com vocês. Façam. Né? Então, meio que para que eles sintam que eles podem andar sozinhos. Mas é um processo, não é uma coisa que... E nem pode ser uma coisa que se impõe, né? Tem que ser uma coisa... uma coisa que eu falei muito para eles. Pra vocês terem uma ideia, eu montei um treinamento e eu dei uma aula por semana, por conta de horários deles, de 1h30. Eu dei 7 aulas. Então, foram 7 semanas falando de agilidade. Então, vim desde lá do início da agilidade, manifesto, todo o conceito, mindset. Aí falei de Management 3.0, falei de Scrum e vou preparar um bloco de Kanban para o mês que vem. E eu sempre bati na seguinte tecla com eles: vocês precisam entender que vocês têm que mudar o mindset. Não adianta eu vir aqui e falar de todos os ritos do Scrum se vocês mudarem a cabeça. Né? E isso é uma coisa que tem que batalhar, porque os caras querem seguir receita, né? Eles são analistas de sistemas, eles sabem olhar o processo e falar, bom, 9 horas eu tenho que fazer a daily, vou lá fazer a daily, né? E não é assim, isso tem que estar uma coisa arraigada dentro deles, muito complicado isso. Essa parte de mudança cultural é a mais complexa, porque, igual você falou, a mudança de mindset, isso não é fácil na pessoa. O que eu tentei fazer com alguns times meus que eu tinha essa dificuldade era pessoal, por que a gente faz dele? Me responda. Vamos lá. Por que a gente está aqui? Você entende por que você está aqui? Ou você está aqui porque, não, meu chefe falou que eu tenho que estar aqui. Mandaram eu estar aqui na dele, eu sei que eu tenho que entrar aqui todo dia, mas eu não sei por quê. E vai muito também foi até um dos motivos até que eu parei de usar as 3 perguntas clássicas, porque o que precisa acontecer ali dentro, a gente gerar valor de alguma forma para o time. Se a dele não tem nenhuma informação relevante, para que eles vão estar ali realmente? Se a pessoa entra muda e sai calada, ela não vai ver valor nisso de jeito nenhum. Então, a parte negativa é que é uma mudança muito gradual. Porque a pessoa não vira a chavinha do noite por dia. Então, realmente é um processo. Não dá para você tornar uma equipe ágil em 1 mês, 2 meses. E não é por decreto. Exatamente. Ela tem que ver valor. E o meu time está comigo, tem muita gente que está comigo há 15 anos. Né? Então, eu tenho pessoal... e tem pessoal com uma idade um pouco mais avançada, com uma cabeça diferente, né? Não tem a cabeça da juventude de hoje. Tem uns polidores de bit lá que os caras são Highlanders. O que você pedir para eles fazerem programação, os caras vão fazer. Mas eles são bons programadores. Para levar eles para dentro da agilidade é uma porrada para conseguir. Caio, tem umas perguntas aqui, tem como evitar ser um Scrum Master presidente. Aí, no seu caso, como que eles não te veriam, né, como Scrum Master presidente?
Sim, talvez como servidor. Então, eu insisto muito com eles que eu não tenho que dar as respostas, não é meu papel dar respostas para eles, não é meu papel conduzir. Então, eu vou na dele, eu assumo literalmente o papel de ouvinte. Eu não digo nem como ela deve acontecer, né? Na primeira vez eu falei, gente, alguém fale, faz que nem na escola, né? Meu nome é Caio, eu sou amigo do elefante e essa é minha amiga fulana. Aí a fulana fala, eu sou amiga do elefante, do Caio e do fulano, que a gente fazia na escolinha, né? Quando primeira semana de aulas. E aí hoje eles estão seguindo esse rito. Então, um fala e passa e convoca o outro para falar. Mas eu fico só de ouvinte. Eu intervenho quando tem algum impedimento e eu tenho cuidado de não pegar para resolver, orientá-los como eles resolvem. Pô, já ligou pro cara, já fez isso, já fez aquilo, já correu atrás, jogou no Google. Eu sou a última pessoa, sou a última instância do impedimento, né? Porque o dev acaba encostando, né? Ele gera o impedimento para jogar para o Scrum Master e cruza os braços, esperando ser tirado. Então, acho que tem muito isso. E eu não cobro status, isso também é importante. A gente usa o Gira, então eu pelo Gira lá eu já acompanho, eu acompanho os meus burn downs, atualizo os meus controles, mas eu não fico perguntando para eles o porquê, né? O porquê que não fez isso, porquê que não fez aquilo. Para isso eu tenho lá a retrospectiva, tenho a review, não uso a daily para isso. Então, é um caminho, tá? É evitar ser um controlador, é realmente ser servidor, né? Você está ali a serviço do time. É empoderar, né? Vocês têm PO, Caio? Temos uma PO. A empresa é pequena, a gente está em 10 funcionários, né? 11 funcionários, contando parte comercial, marketing e a equipe técnica. Então, eu tenho basicamente um squad. Eu tenho os devs, eu fazendo o papel de Scrum Master e uma PO. E ela participa da Daily? Participa da Daily também. Participa. E ela também está no processo de formação. Com ela, os desafios são um pouco diferentes do que com o time de dev, né? É fazer histórias boas, é trazer a documentação, trabalhar muito a questão da definition of done, definition of ready. Isso a gente está pelejando bastante. Era um time muito tarefeiro, pegava para fazer e resolvia, né? E aí eu trago para eles, ó, a gente entregava uma coisa para o cliente e às vezes essa coisa ficava cozinhando 2 semanas no vai e volta. Ah, não é bem assim, não queria assado, queria assim, queria acolá, e a gente ficava lá ajeitando as arestas, né? Então agora eu estou trazendo pelo seguinte, a gente vai entender essas arestas antes de sair desenvolvendo. Vamos trabalhar melhor esse requisito, porque o time vai entregar qualidade se o requisito tiver qualidade, né? Então eu tô num trabalho nessas 2 frentes de trabalhar a PO e trabalhar o time dev nessa agilidade. É um desafio, é uma coisa recente para nós lá, mas é um desafio bem interessante. Legal. E nós já vamos ser... Nossa, esses 10 minutos são rápidos, né, do Samuel? Passam voando. Nossa. Passou muito rápido, É. né? Boa. Muito bom. Obrigado por compartilhar, Caio. Pode compartilhar. Já tinha voltado. Não voltou ainda. Ainda temos 30 segundos. Podemos falar mais alguma coisa. Estava 0-0 aqui. O meu está em 26 segundos. O meu está em 26 também. Agora vai, 10 segundos. Contagem regressiva. Voltamos. Esse fuso horário canadense, os 10 minutos no Canadá são mais rápidos do que aqui no Brasil. Eu voltei. Agora é pra... E aí, conseguiram debater? Poxa, foi bem construtivo. Foi bacana, bacana. Então vamos lá. Vamos fazer agora o bate-papo geral. Deixa eu só compartilhar minha tela e eu vou pedir para o meu amigo Caio ele me ajudar aí no time box. Beleza, vamos lá. O que é que eu gostaria? Eu gostaria que a equipe que falou aí sobre esses 2 personagens, sobre o Scrum Master Polícia e o Scrum Master Professor, falasse rapidamente de cada um, bem rapidinho, desse uma visão para os demais colegas.
E daí a gente começasse a debater. Eu quero ouvir a opinião dos colegas sobre esses dois personagens aí. Uhum. Quanto tempo você quer para cada equipe? Vamos fazer 7 minutos? Beleza. Será que dá? Tá. Então vamos lá. Dentro dos 7 minutos, o time que falou sobre esses dois carinhas dá uma visão geral, dá uma visão rápida sobre o policial e sobre o professor. E dentro dos 7 minutos a gente já faz o debate com os demais. Quero ouvir a opinião de vocês aí sobre essas duas posturas. Vamos lá. R$5.000 por mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. E Opa, ganhar dinheiro, né? Tem vida fácil, né, gente? Tá todo mundo querendo vida fácil. Né? Trabalhar só 2 horas, ganhar R$30.000, igual o Felipe tá ganhando. Tá bom, tá bom. Eu liguei o YouTube aqui para pôr o cronômetro e veio isso, de propaganda. Então vamos lá. Quem foi que ficou aí com o policial e o professor? Bom demais. Então, já valeu a noite toda já. Qual foi o time aí que fez policial e professor, gente? Equipe 1, equipe 1. Equipe 1. Sala 1. Você manifesta aí. Opa, ô Kleber, quer falar? Toca aí, você vai fazer um review melhor, talvez. Não, legal. Então, quanto ao nosso grupo, a gente debateu sobre essas duas características, né? E a gente ficou bem focado, acabou se concentrando mais no policial, né? Que segue o by the book. E, consequentemente, acaba não tendo a relação de uma gestão 3.0, e sim uma relação fria, seguindo o framework como um ferramental de uma forma muito metódica, né? Então, a gente teve até cases de exemplos no grupo de pessoas que tiveram, de fato, essa experiência, que é uma experiência, obviamente, negativa, né? Porque acaba fugindo aí de uma relação mais humana e algo mais fluido, né? Que, obviamente, se acaba entregando com mais qualidade, desde que... e aí a gente chegou à conclusão que vai contra um dos pilares aí do Manifesto Ágil, né? Que pessoas mais importante que processos e ferramentas. Muito bom, muito bom. E vocês veem que o policial, ele é o mais fácil da gente assumir, é a postura mais fácil da gente assumir. Quem aí nunca foi um Scrum Master policial, né? Acho que o Scrum Master policial, eu já fiz muito isso, de querer ser taxativo, querer ser ao pé da letra, querer, é 15 minutos e pronto, vamos seguir aqui. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que essa não era uma postura muito legal, isso não atrai o time, isso não junta um time, né? O ponto-chave aqui do policial é a falta de empatia. Vocês conseguem enxergar? Eu acho que também tem a ver com a maturidade desse Scrum Master. À medida que ele tem mais maturidade, mais experiência, ele se sente mais seguro para quebrar o by the book. Exato, e ter a flexibilidade. E o professor, ele é justamente o oposto do policial. O professor, ele vê o problema, né? Por exemplo, na dele, né? Se a dele passa de 15 minutos, o polícia, olha, acabou 15 minutos, fechou. O professor, ele vê que está passando 15 minutos toda vez, ele chama o pessoal e ele tem empatia pelo contexto, ele vê o todo. Olha, pessoal, a gente precisa fazer a dele em 15 minutos por causa disso, daquilo, ele ensina, né? Ele transfere o conhecimento para o pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma experiência para compartilhar sobre esses dois papéis? Tem um outro ponto, né, Samuel, que está muito relacionado à questão de que você não ensina as pessoas com antecedência, né? Na realidade, você deixa que as pessoas tenham a própria experiência do acerto e do erro, porque elas vão aprender com o próprio erro. Ou seja, o papel do professor, ele na realidade, de ajudar aquele que está aprendendo a trilhar o caminho rumo à descoberta, né? E os erros são esses portais da descoberta, né? Então, eu acho que nesse ponto, o Scrum Master ele tem que ter essa visão de que o time ele tem que ter a capacidade de aprender com os próprios erros. Não estou dizendo que está pegando fogo, ele não vai falar que tem incêndio, mas eu estou dizendo que ele tem que deixar também o time ter essa capacidade de
entender os próprios erros e aprender com eles. Exato, tem que ter a sensibilidade de entender, né? Porque também há erros e erros, né? Às vezes tem um buraco ali na frente que eu tenho que de certa forma, prevenir o time. Porque se o time cair naquele buraco ali, vai dar um BO grande. Não é verdade? Sim. Mas já tem outros cenários que é como você falou, né? Então tem que ter realmente essa sensibilidade. Alguém tem mais alguma ideia? É isso mesmo. Ali no começo a gente ficou, debateu bastante o lado do policial e o tempo ali para o professor ele acabou ficando reduzido. É verdade. E foi muito bem complementado aí agora. Outra coisa que aí aqui ele fala, né? Tudo que o professor ensina, né? Ele ensina a essência do Scrum, ensina o que é impedimento, ensina a organização sobre Scrum. Ele ensina o PO sobre o backlog e ensina o time a se divertir. Isso é um ponto bem interessante que tem lá no white paper do Barry, né? Que o professor ele também tem que ensinar o time a se divertir. O time tem que gostar daquilo ali, entende? O time tem que se animar, não tem que só bater o ponto, entende? Sim. Não precisa ser um trabalho chato. Ele tem que ensinar o time a ser time, né? Isso. Alinhado com o propósito também, né? Exatamente. Entende? Então, as duas posturas, elas são opostas. Embora o policial ele não seja mal intencionado, tá? Quando o cara, geralmente, como o Caio falou, um Scrum Master que está iniciando, então geralmente ele assume o papel de polícia, de querer ser exatamente, seguir cada vírgula by the book e tal, mas ele não está mal intencionado, entende? É um cara que está até bem intencionado, mas a forma como ele está atuando talvez não seja uma forma tão interessante. Ou Samuel, ou ele teve uma experiência, tem uma experiência muito solidificada como GP, né? Que é muito comum um gerente de projetos se tornar Scrum Master. Isso a gente vê muito no... E aí, como ele já está naquela linha, ele continua naquela linha, e aí até virar chave, é um processo que demanda muitas vezes tempo, né? Muito bom, muito bem complementado, Kleber. Show de bola. Exatamente isso. Alguém tem mais algum comentário? Vamos lá. Vamos para a equipe 2 aí, falar sobre o herói e o removedor de impedimentos. Vou deixar vocês falarem agora. Equipe 2, pode falar aí sobre esses dois carinhas. Time, alguém quer falar? Vitor, Maiara? Eu posso começar falando. A gente passou um tempinho se apresentando, então a gente acabou caindo na mesma situação do time 1, da equipe 1 aí. A gente falou mais do herói do que do removedor de impedimentos. Mas o que eu conversei, que eu coloquei para a nossa equipe, é que eu enxergo o Scrum Master herói como uma característica da falta de maturidade dele como Scrum Master, assim, no sentido de que eu não sou um Scrum Master experiente, eu tenho menos de 1 ano de experiência, mas se tratando especificamente de times que não têm uma maturidade tão legal, é raro o time te apresentar um impedimento, te apresentar um problema. E as pessoas não são muito abertas a levar isso a você muitas vezes. Então, quando ela surge com um problema, você acaba indo na empolgação de resolver, mas você não tem aquele momento necessário para você parar e pensar, pera, isso aqui é um impedimento mesmo? Isso é algo que precisa da minha intervenção? Isso é prioridade para agora? O time poderia resolver isso sozinho? Então a gente acaba colocando meio carro na frente dos bois. Olha, a gente vai tanto na empolgação de resolver o problema que a gente acaba meio que atrapalhando esse processo do time se tornar auto-organizável, dele se tornar um time mais com a maturidade mais elevada nessa questão da maturidade ágil. Então essa foi a questão que eu levantei assim sobre o herói. Muito bom, muito bom. E outro ponto também que é a cultura do herói, né? Você sabe o que é a cultura do herói? É o cara que sempre vai resolver o problema. É o Superman, né? Pode acontecer o que for, ele vai aparecer e vai resolver a situação. Boa, Alexandre, boa. E no dia que o Superman não salva a cidade? E SM, né, de Scrum Master é Superman, né? Até coincide, né? E Spider-Man, né? Para quem é da Marvel, né? Quem gosta da Marvel. E no dia que eu idade do Caio, tem o Super Mouse. Olha só. Super Mouse, seu amigo. Nossa. Farpas, hein? Farpas, hein? Nossa, achei ofensivo isso. Continua, hein? E no dia que o super-herói não resolve o problema? Aí ele é o culpado também, né? Só Chama a Liga da Justiça. Chama a Liga da Justiça. Mas aí vai muito do pra perfil achar a Kryptonita.
Tem muito herói que gosta da glória de resolver o problema, mas na hora que ele não resolve, a culpa é do time. Exato. Então Acontece. Então a gente tem que ter cuidado. E a outra postura, a postura do removedor de impedimentos. Quer falar? Aí já é o perfil do cara que joga pro time, né? E acho que o principal ponto é ter um cuidado para que o time não entenda que tudo que é problema vire um impedimento, porque é uma característica também que você tem que ter com os devs. Dev adora pegar qualquer coisinha, marca como impedimento e espera o Scrum Master para resolver. Né? O cara não se dá o trabalho de pegar um telefone para resolver impedimento, de jogar um Google para resolver impedimento. Ele marca o impedimento e vida que segue, a culpa é do Scrum Master que ainda não resolveu. Então tem que ter um cuidado, o Scrum Master tem que também ter um papel aí professoral, né, no sentido de ensinar o time que ele é a última instância do impedimento e não a primeira. Deixa eu perguntar para vocês, e o que é um impedimento? Impedimento é quando você é o último jogador entre o gol e o goleiro, tá? Se você tiver mais de um jogador, aí você não está em impedimento. Isso no momento do lançamento. E no momento aqui do Scrum? Ele é um gênio. E quem remove impedimento é o VAR, né? É o VAR. Qualquer coisa, se você errar, o VAR corrige, né? Exatamente. E aqui, para o contexto do Scrum, o que é que vocês acham? O que é um impedimento? É qualquer situação que impeça o time dev de seguir com uma história, seguir com uma tarefa, que ele pode ser um impedimento de ordem técnica, ele pode ser um impedimento de ordem documental, ele pode tem milhões de impedimentos, até questões que fogem a questões técnicas propriamente ditas, né? Mas aí um funcionário que ficou doente no meio da sprint é um impedimento, né? E de repente o Scrum Master precisa de alguma forma orientar o time no sentido de, putz, essa tarefa está no meio do caminho, quem que vai pegar isso, que estava no meio do caminho, o cara estava lá no meio do código, por exemplo, e como vai ser. Então, acho que tudo que possa pôr em risco a meta da sprint é um impedimento. E outra coisa que o Caio falou agora importante, de autogerenciamento da equipe, por exemplo, se o Scrum Master adoecer, e a equipe vai parar? Scrum Master pode, né? é o Superman, gente, ele não fica doente. Entendeu? Deixa a criptonita, e a criptonita? E se a criptonita aparecer, como é que fica? Não, vai que Lex Luthor aparece. Exatamente, e aí agora? Então, deixa eu fazer... incentivar, né, o autogerenciamento da equipe. Isso. O segredo aqui é a autogestão, né? A auto-organização. E se o computador do desenvolvedor quebrou, isso é um impedimento? Pode ser. Não, a quebra não. Mas se o time de suporte de infra lá não resolver esse computador, o Scrum Master pode ter que intervir para acelerar o processo. Mas existe todo um processo nesse meio do caminho que o próprio time tem que correr atrás antes de acionar o Scrum Master. Ele não fala para o cara, meu computador quebrou, parei, cruza o braço. Não, ele vai atrás do cara do suporte. Já abriu o chamado lá, ninguém fez nada. E aí? Então... Preciso um apoio aí, na moral aí. Exato, vocês responderam. Essa é a diferença de um bloqueio para um impedimento. Né? O bloqueio ele vai acontecer, mas o time tem que ter auto-organização, tem que ter autogestão para resolver o bloqueio. O computador do camarada lá quebrou, vai abrir o chamado de suporte, cara. O Scrum Master ele não pode ser o Babá Master. Exatamente. Né? O cara tem que... o time tem que se virar. Então, e o que é o impedimento? O impedimento, primeiro, o time consegue resolver por si só isso aí? Sim ou não? Se o time não tiver mais condições de resolver, então... virou impedimento. Muito provavelmente virou impedimento. Segundo, isso vai colocar em risco a meta da sprint? A gente também tem que ter cuidado nisso, porque às vezes a gente está trabalhando em cima de problema que nem é o momento certo para trabalhar. Entende? A gente está gastando energia, está gastando esforço em problema que nem era o momento certo para estar gastando. Então você tem que separar, né? O que realmente é um bloqueio e o que realmente é um impedimento. Por isso que tem aqui os exemplos, né? Realmente precisamos resolver isso agora. Qual o verdadeiro problema aqui? A meta está em risco, né? Então, são perguntas, são uma perspectiva que o Scrum Master ele tem que ter. Ele tem que entender o que é um bloqueio e o que é um impedimento. Tem muito time por aí que o Scrum Master está virando Babá Master, né? Qualquer coisinha que o time tem, Scrum Master, estou bloqueado, estou impedido. Não, também não é assim. Deu 7, viu? Show de bola.
Scrum policial aí aparecendo. Mas ele pediu para eu ser o Rottweiler aqui. Se entregou. São 7 minutos do Canadá, diferente lá, o horário. Vamos lá, vamos pro próximo aí. Scribe facilitador. Vai, Felipe. Gandra. Felipe Gandra. Cadê ele? Desligou a câmera e foi jantar, sem vergonha, olha só. Pior que não fui, não. É um bloqueio ou um impedimento? Vamos lá. O Scriba foi até o Léo que falou, né, Dri? Mas a gente estava fazendo um comparativo do... O Scriba, ele lembra muito um gerente de projetos, né, que não tem controle sobre o projeto, que ele só participa das reuniões e sai tomando nota de tudo, sai escrevendo sobre tudo. Então, ele é mais um ouvinte do que um protagonista, né, do time. Então, ele participa, ele está lá, mas ele é uma peça no segundo plano, por exemplo. E o facilitador, a gente até trocou uma ideia muito boa sobre o facilitador, porque a ideia do facilitador é justamente fazer com que as coisas caminhem. Então, ele une as pessoas, ele facilita o entendimento das pessoas, O que mais que a gente falou, Dri? Ajuda aí. A integração, ele facilita os ritos, facilita o alcance dos objetivos, colaboração, comunicação, isso tudo. Ele não fica, mais uma vez, ele não fica de babado do time, ele facilita. Boa. E vocês viram aqui a plaquinha que o facilitador está segurando? Tia. ATI. Tia. O que é a tia? Eu já vi. Transparência, inspeção e adaptação. E adaptação. A irmã do meu pai. Exatamente. Também, né? Eu não aguentei, não, gente. Desculpa, eu não aguentei, não. O facilitador ele vai ter que definir os limites, né? Para os pilares do Scrum crescerem, né? Para promover a transparência, inspeção e adaptação. Agora, tem um ponto aqui do Scriba que eu queria debater com vocês. Não sei se vocês chegaram a debater sobre esse ponto aqui. O Scriba, geralmente, ele anota todos os pontos da retrospectiva. O que é que vocês acham sobre isso aí? Qual o problema disso aí? Então, os próprios devs, tipo assim, quando a gente faz uma retrospectiva, a gente coloca os devs para poder fazer tudo. A gente lança um pan-retro lá, por exemplo, e eles que escrevem tudo. Então, a gente só facilita mais uma vez essa retrospectiva, por exemplo, né? Tem que anotar tudo, não? Mas tem muito Scrum Master anotando a retrospectiva aí. E sabe qual é o principal problema? Quando ele anota os pontos da retrospectiva, os pontos de melhoria para a retrospectiva, ele termina assumindo a responsabilidade. Por tudo aquilo lá, né? Porque os pontos... Influenciando também, porque ele vai escrever no entendimento dele. Exato. O plano de ação que sai da retro, né? A retro tem que ter um plano de ação, né? Se a gente não tem um plano de ação na retro, a gente não tá legal a situação. Mas se o Scrum Master ele anota, ele faz sozinho, ele toma para ele aquele plano de ação ali da retro, termina ele virando o responsável daquilo ali. E o time não se envolve durante a sprint para resolver aqueles pontos que foram levantados. Ô Samuel, eu ia até comentar que o engajamento é muito maior quando o próprio time anota e não o Scrum Master, né? Exatamente. O próprio dev anotando, ele se compromete junto com os demais devs do que o Scrum Master. Exatamente. É como se fosse um modelo tradicional, pessoal. Você reúne, tem uma pessoa só que vai anotar tá do jeito dela e acabou, e ninguém se responsabiliza por nada, só aquela pessoa que copiou. Acabou. Eu costumo dizer, eu não sou da área de TI, né? Eu sou da área de processo, mas eu costumo dizer que toda vez que você vai para uma reunião, o cara entra na sala de mão abanando, boa coisa não vai vir. O cara não leva nem um pedaço de papel, pedaço de pão para anotar alguma coisa. Sim. E delegou para alguém, eu vou lá para ouvir, alguém me fala o que eu tenho que fazer. Já vai dar merda. E sempre dá. É incrível isso. O que eu tinha que fazer? Você não anotou nada. E assim vai.
entrou na sala, entrou na reunião, bate-papo, que seja, mal banana, bicho, não vai dar certo isso. Vai registrar onde? Tem que ter, no mínimo, um compromisso aquele trabalho, né? Mas Exato. também tem gente que só anota, né? Cabeça baixa, tá lá. E aí? O cara bebeu água. Puta, colocou lá e fudeu. Exato. E muitas vezes, quando o Scrum Master ele faz esse papel de escriba, só anotando, muitas vezes isso intimida o time, né? Já pensou? Tudo que o time fala, tudo que o time está fazendo, o Scrum Master está lá só. Foi como o colega aí citou no começo, não sei se foi o Gandra, não sei quem foi. É aquele gerente de projeto que tudo que o time está fazendo está colocando ali na ponta da caneta, né? Gerando desconfiança. O pessoal fica, o Exato. que esse cara tá anotando? Será que vai passar pro meu chefe? Entendeu? Mas se pode passar pro chefe, é só no cascata. Aí. Bora lá? Alguém quer mais algum comentário? Ô, Samuel, fiquei com uma dúvida. O plano de ação ele tem que ser cobrado só na próxima retrospectiva ou durante a sprint ele tem que ser acompanhado pelo Scrum Master? A ideia é, na retrospectiva, tem que elaborar um plano de ação e esse plano de ação vai ser trabalhado, né? A equipe vai fazer o que eles definiram no plano de ação durante a sprint, né? Sim. Durante a sprint, o time vai trabalhar aquele plano de ação que eles definiram, para aquele problema lá que eles resolveram tratar não se repita. Entendeu? Então, aí o interessante... Pode falar. Ou ao longo de toda uma release, ou ao longo de todo um processo de desenvolvimento, por exemplo. Isso, depende A última retro que eu fiz com meus times, eles identificaram que o refinamento tá ruim, que eles precisavam melhorar o refinamento. Então, isso não é para uma sprint só, isso é ao longo do processo todo. O plano de ação tem que ser um conjunto de tarefas, de atividades que o time vai fazer para que aquele problema seja matado pela raiz. Para que aquele problema ele não precisa ser engessado também, né? Ele pode ser modificado ao longo da sprint. O Gandra quer contribuir, vai lá. Eu quero tirar uma dúvida também, Samuel. O Scrum Guide, na versão anterior, ele falava que, a partir da retrospectiva, você tinha que tirar pelo menos uma ação de melhoria para tratar na próxima sprint, né? E, se não me engano, isso foi revisto no Scrum Guide 2020, não é? Exato. Eles tiraram isso aí. Então, isso aí deixou de ser parte do Scrum, mas passa a ser uma boa prática. Passa a ser como uma boa prática, tá? Porque o Scrum Guide 2017 dizia que você tinha que ter pelo menos um item que voltava para lá e esse item entrava como o backlog da sprint mesmo. Como backlog da sprint mesmo, tá? Mas eles tiraram essa prescrição e daí deixaram o time livre para resolver como vai fazer isso. Porque não necessariamente, às vezes, a gente precisa colocar como item do sprint backlog, dependendo do tipo de problema. Tem várias formas de tratar um problema durante uma sprint. Então, Sim, antes tinha obrigatoriedade, mas agora você pode tratar até como a Adriana citou, né? Como um plano de ação de longo prazo, por exemplo. Isso. É mais uma coisa para você manter à vista, né? E tratando como melhoria do que como uma atividade para tratar numa próxima sprint. Porque tem problema que você vai conseguir tratar na próxima sprint, mas tem problema que você vai ter que levar um tempinho mais para conseguir tratar. Como a Adriana colocou. Samuel. Deu? Deixa só o Vitor. Não, eu só ia comentar que, porque tem alguns problemas que eles são realmente pontuais, algo que a gente pode tratar como tarefas ou levar para a próxima sprint, mas tem problemas, igual a Adriana citou, que às vezes são meio comportamentais, coisas que a gente vai ter que mudar ao longo do tempo. Às vezes o problema é no planejamento. O planejamento você não consegue melhorar ele do dia para a noite. Então é aquela coisa da gente analisando conforme as sprints vão passando, pegando também o sentimento dos times nas próximas retros, a gente vendo como é que está essa evolução gradual. Isso aí, show de bola. Vamos lá para o próximo. Secretário e o coach. Eita, isso aí é bronca. Quem foi que falou sobre esses caras aí? Opa. Vamos lá. Quem foi o time 4? Não. Alguém quer puxar? Fala aí, gente, senão eu vou cantar.
Eu posso fazer. Voltando puxa aqui, aí, tava Felipe. tava Vai, agarrado Hanna. aqui, mexeram no board, eu fiquei perdido, sumiram com o board. Ô, gente, Vamos pelo lá, amor pessoal. de Deus, não deixa a Adriana cantar, não, que à noite não tá chovendo aqui em Belo Horizonte, não. Eu falo, vai, eu falo. Eu posso puxar, gente, mas se alguém quiser falar, pode ficar à vontade também. Vocês já gastaram 1 minuto do time box, tá, gente? Só Ó, vamos lá o então, polícia galera. falando. O nosso aqui. Vamos grau, Felipe, vai. Vamos lá, vou falar do secretário, então, né? O que seria ali o secretário? Seria o Scrum Master ali que fica preocupado em controlar as horas do time, organizar esses eventos, né? Ficar preocupado quando será o aniversário do pessoal ali no time. Ele acaba não fazendo as suas funções e fica como, posso dizer assim, fica lembrando onde que está, qual o horário das reuniões, que dia. Seria mais assim, quase uma agenda, né? Assim, um celular apitando ali, avisando. E o outro papel ali que a gente conversou também seria o papel de coach, né? Que seria o papel ideal em relação a esse evento aí. Seria mais voltado assim a estimular a pessoa a conseguir aquele melhor resultado, treinar o time, não assim levar as respostas prontas, mas assim fazer perguntas assim que estimule o membro da equipe a, como que eu posso dizer? A refletir para refletir sobre aquele problema, né? E ele conseguir superar aquela situação. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Eu acho que a Hanna chegou a contar uns casos aí dela. Eu queria colocar da outra perspectiva, né? O secretário que por ele querer estar bem intencionado, vamos dizer assim, por ele querer que a coisa aconteça, que a coisa funcione, ele acaba assumindo esse papel e toda vez que o time vê essa necessidade, ao invés dele fazer por conta própria, eles buscam essa atribuição no Scrum Master como secretário. E isso é um comportamento que às vezes ele não vem de fato do Scrum Master, ele vem de fora, né? Como uma demanda do time que fala, é muito mais conveniente centralizar nele para que, se der ruim, por exemplo, estamos lá organizando um evento, aí estava todo mundo aceito o convite e, de repente, um ou outro encontrou aí um imprevisto. Ao invés dele chamar o time lá na dele, colocar essa situação e eles chegarem juntos, de repente, numa nova data, num outro formato, num outro horário, para comparecer àquele evento, a pessoa, no caso, acaba buscando o Scrum Master para que ele resolva isso, né? E ele, na melhor das intenções, vai lá, cata o telefone, liga um por um, faz o contato para tentar resolver, para não cancelar a reunião, né? Dei esse exemplo pensando em várias situações que ele quer que todo mundo participe, não quer excluir ninguém, mas se ele estivesse atuando de fato como coach, ele diria, vamos levar na dele, vamos lá entender o que é que está acontecendo para que todo mundo sugira juntos e não fique aquele telefone sem fio em cima de mim, né? Eu como o responsável por fazer o evento acontecer. E ele atuando como secretário, ele mata a auto-organização, né? Ele mata a organização do time. Se ele diz, galera, vamos marcar aqui, a dele da gente vai ser todo dia de 8 horas da manhã. Ele matou a organização do time, porque o time poderia fazer inspeção e adaptação e dizer, pô, mas se a gente fizer a dele de 10 horas ou de 11, a gente já vai estar mais organizado nas ideias, vai ser uma dele mais produtiva. Mas se o secretário já foi lá e já agendou para aquele momento, aquele horário, ele já matou a autogestão e termina sempre ficando fica sempre ficando responsável, né? E o cara vai começando, quando ele começar a controlar as horas do time, rapidinho controla uma tarefa também. Aí, de repente, está nas horas, passa para as tarefas e está abrindo o project lá do lado, lá, e agora vamos para o project lá, tem 1000 linhas lá, acabou. Ele não faz mais nada, vira gestor de cronograma. Agora controla tudo aqui dentro. É um passo. O primeiro passo comecei a controlar, agora a tarefa também está comigo também, eu controlo, falando de Johanna, você fez? Ah, não fiz não, então tá aqui. E assim vai, é uma bola de neve, um buraco sem fundo. Boa. E uma vez começou a controlar isso, já era. Boa.
Boa. E o coach? O que é que vocês acham da seguinte frase que eu já vi aí nas redes sociais? O Scrum Master não é coach. E aí, o que é que vocês acham disso aí? Qual a visão de vocês sobre o Scrum Master como coach? Mas ele deveria. Conforme o Felipe citou muito bem, o coach ele faz perguntas para extrair das pessoas o que elas devem fazer e não ficar ditando o que elas vão fazer. Tipo o mestre dos magos, ele aparece, fala alguma coisa, põe o time para pensar e vai embora e some. Mestre dos magos da estimula a reflexão, estimula a pessoa se questionar, pô, essa minha postura foi legal? O cara não fala, ó, Samuel, faz isso aqui agora. Eu acho que Scrum Master e trabalho de Scrum junto com o coach faz parte, cara. Sim. O Scrum Master, ele é evangelizador, ele vai falando palavras, como o Caio colocou, palavras mágicas, para a pessoa refletir. E eu não desanimo, né? Eu tô lá, ó, agora vou de novo, palavrinha mágica nova. Muda aí sua forma de pensar, e assim vai. Imagina você falar tudo que o cara tem que fazer. O cara vai ficar só esperando o comando ali a todo momento. Exatamente. Ele não vai ter a autonomia de se virar sozinho. E o dia que você não estiver lá, como que vai ser feito? Alguém comentou isso, o cara passar mal, aí ninguém trabalha, né? Ferrou. Igual no caso da daily, que só rola daily quando o Scrum Master tá. Eu acho assim, é um absurdo, né? A daily seria ali do time, mas isso tem lugares que acontece, que só quando o Scrum Master tá lá que rola a daily. E não é o ideal, né? Exato. E o Scrum Master como um coach, ele treina o indivíduo. Ele é um coach de indivíduo, ele treina o time e ele treina a organização. Tá? Isso é um ponto muito importante que a gente tem que citar. O Scrum Master, ele também é papel dele, de acordo com o Scrum Guide, de acordo com a perspectiva do Scrum, é papel dele cuidar da organização, treinar a organização, capacitar a organização para alcançar objetivos maiores e melhores. Tá? Esse ponto é um ponto que gera muita discussão, porque criou-se uma visão aí no mercado que o Scrum Master ele cuida do time e o Agile Coach cuida da organização. Mais ou menos. Não é bem por aí, não é só isso, né? O Scrum Master ele também tem que ter um olho na organização, ele também tem que cuidar da organização. Porque vai ter coisa que você não pode ser Scrum da porta para dentro, não pode ser ágil da porta para dentro. Entende? Vai ter coisa que vai ceder o limite ali do time, vai ter coisa que é ligado à cultura, ligado à organização. E o Scrum Master ele tem que ter um pé ali, entende? Então, criou-se até muito forte isso. Eu tenho visto muita empresa, muito time, em que o Scrum Master ele fica afundado a nível de time e não olha para a organização. E se faz necessário um Agile Coach para olhar para a organização. O que está acontecendo muitas vezes? Aquele Scrum Master está se tornando, na verdade, um Babá Master. E está preso ali dentro do time, levando o time nas costas, não ensina o time a auto-organização, não ensina a autogestão e não consegue olhar para a organização. E criou um feudozinho, né? Criou um feudo, né? E são poucas empresas que pedem um Scrum Master que tem esse perfil, viu? Não são ainda boa parte das empresas, não. Por exemplo, se você tiver... Estou no Scrum na empresa de TI, por exemplo, você tem equipe em casa, por exemplo. Você faz trabalho remoto. Você não vai estar ali com a equipe 24 horas, toda hora. Entendeu? A equipe vai ter que todo mundo trabalhar independente, acompanhando só na ferramenta. Entendeu? Aí você vai ter que agir como o coach também. Entendeu? Não tem outro jeito. Aí tem algumas empresas que já botam lá Scrum Master e botam lá perfil coach, entendeu? Embaixo. Agora não são todas. Entendeu? Tem gente que pede Scrum Master mesmo, com as ferramentas só de metodologia ágil. Bateu o tempo aqui, Samuel. Ok, então vamos lá. Então, se a gente é Scrum Master, a gente só está atuando como um coach do time, como um coach do indivíduo, está faltando ainda alguma coisinha, tá? Eu quero que fique esse pensamento aí para a gente levar, né? Poxa, se eu sou um Scrum Master, eu atuo como Scrum Master, eu tenho que olhar para o indivíduo, eu tenho que treinar o indivíduo, desbloquear o potencial dele, tenho que olhar para o time, mas também tenho que olhar para o todo, tenho que olhar para a minha organização. Eu tenho que treinar minha organização, destravar minha organização para que ela alcance objetivos melhores. É uma visão transversal, tá? Vamos lá. Agora, equipe número 5. Falar sobre o cara do café e o agente de mudanças. Eita, esse cara do café é bronca. Qual foi o time aí que ficou com esses dois?
Tá rolando Acho que é o bem. time 1, né? Foi o Time 1. Time 1. pro nosso. Equipe 1. A gente acabou nem comentando muito sobre o cara do café, porque a gente achou isso tão, como é que eu poderia dizer, pejorativo, né? Porque é uma forma da pior forma de considerar um líder servidor, né? Sendo que a gente tem muito mais potencial para servir do que simplesmente o café. A gente acabou se atentando mais ao agente de mudanças, né? Aí a gente foi, inclusive, rememorando aí o bate-papo anterior sobre a questão aí do Agile Coach, né? A gente acabou indo por essa linha, porque quando você pensa em mudanças, você lembra de mudança do time, mudança do indivíduo e também da organização, né? E aí a gente teve esse bate-papo, porque a gente tem observado que estão se exigindo muito atualmente certificações de Scrum Master, para a função de Scrum Master, de coach, né, de Agile Coaching, e é como se esses papéis, a tendência, eu estou vendo que daqui a um tempo vai se unir, né? Não sei a opinião de vocês a respeito. Bom, pegando o gancho aqui, eu até vi agora assim, uma relação bem forte com o quadro anterior ali que a gente estava vendo, né? Essa parte do agente de mudanças, eu acho que na ausência ali do papel de coach, igual o Samuel comentou, né? Com um pezinho ali pensando do lado do negócio também, ele perde a capacidade de colocar o que tem de melhor aqui do lado do agente de mudanças, né? Ele não tem legado, né? Se ele vira uma referência, ele diz o que fazer, e esses pontos que a gente tem aqui como positivos, eles não vão acontecer, essas mudanças vão ficar ali na dependência dele, né? Boa, exatamente. Só falando rapidamente aí sobre o cara do café, com todo respeito, obviamente, à função, mas você vê isso geralmente quando o Scrum Master ele é muito iniciante. Ele é muito iniciante, daí ele está inseguro, ele vira aquele cara do café. O time acabou o café, ele corre lá na frente, ele se joga. E muitas vezes a desculpa é que é para o time manter o foco. Já viu isso aí? Mas na verdade não tem nada a ver, né? E em relação ao agente de mudança, eu queria destacar essa palavrinha mágica aqui, ó. Tá aí acho que é uma das palavras mais faladas aí, junto com mindset, né? Agente de mudança é um papel do Scrum Master que é o mais difícil de todos. Exato. Na minha opinião, porque ele promover mudança individual e na empresa é um desafio gigante. Porque a mudança não parte dele, a mudança parte de cada um. Exato. E quando é a cultura, então, né, que é aquele como um todo ali da empresa, é mais difícil ainda. É algo que já está enraizado, Isso, né? E isso. para você fazer esse movimento requer assim bastante esforço. Exato. O agente de mudança ele vai atuar diretamente na cultura. A gente fala tanto da cultura, né? Não, o problema é a cultura lá da empresa. Olha aí onde é que o Scrum Master atua. Diretamente na cultura, como agente de mudança, né? Isso aí trabalhando com os outros times envolvidos, com a organização, com os stakeholders, trabalhando com todo mundo que está ali dentro. Então ele vai ser um cara que vai trabalhar diretamente na cultura. Tem uma frase do Geoff Watts, que ele tem um livro bem legal, que é o Scrum Mastery. Tem uma frase dele que é a seguinte: um bom Scrum Master ajuda o time a sobreviver na cultura da organização. Um bom Scrum Master ajuda o time a sobreviver na cultura da organização. Um ótimo Scrum Master ajuda a mudar a cultura para que o time possa prosperar. Essa frase define bem o agente de mudança, né? É um cara que tem que trabalhar na cultura. Ele tem que a gente fala tanto da cultura, mas a gente muitas vezes não trabalha na cultura. Mais uma vez, a gente está lá só olhando para o time, né? Show de bola. Vamos lá para o próximo. Vou colocar só um comentário em relação a isso que você acabou de pontuar. Cansa, né? É cansativo, né? E é difícil de medir, né? Bastante.
Bastante. Mas é um trabalho gradativo, né? É um trabalho que o Scrum Master tem que ir fazendo ali. É extremamente difícil, né? Porque a cultura ela está enraizada, né? A cultura você não vai mudar de um dia para o outro, de um dia para a noite. Acho que foi até um debate no grupo hoje que a gente participa, né? Mas você tem que ir ali aos pouquinhos e moldando aquela cultura e mudando aquela cultura para que o time possa prosperar, né? Senão você vai ficar sempre dando aquela desculpa lá da cultura, né? Pô, o meu time tá travado, culpa da cultura, a cultura lá da empresa, a cultura... Mas toda empresa vai ter esse tipo de problema, umas mais, outras menos, né? Se não tiver a iniciativa de começar a plantar aquela sementinha ali e ir aos poucos regando, realmente não vai conseguir ser o agente de mudança. Não, aí não tem como mesmo. Exato. E mais uma vez, você tem que trabalhar em vários níveis. Né? Você tem que plantar. Perdão. Vai, Kleber. Samuel, só um comentário. Na verdade, quando a gente fala em mudança da cultura organizacional, essa mudança tem que vir do CEO, né? Tem que vir lá de cima, porque se ele não tivesse mindset de mudança, de nada adianta nosso trabalho. Tem sentido? Sim e não, na minha opinião, tá? Eu acho que é importante você ter o buy-in da direção, né? Ter um sponsor, que é um cara que fala sim, eu topo, eu quero, mas nada impede disso ser top-down. Bottom-up, perdão. Isso. Exatamente. É importante o cara Na verdade, assim, dar né? um sim, o cara... Entendeu? Exato. Ele não precisa ser o account, ele não vai ser o cara que vai tomar a frente, tá? Mas, de certa forma, ele tem que, até determinado ponto, ele tem que te dar o sim, ele tem que te dar o tô com você, né? Porque se ele nem te recebe lá na sala dele, cara, vai ser complicado. Então, assim, você tem que... o Lean, ele prega muito isso, né? O pessoal que veio aí do Lean prega muito isso, né? A liderança, ela tem que estar envolvida, né? Tá dentro da batalha, né? Com o time. Né? Comprar a causa, exato. Compromissada. Exato, entende? Mas não é fácil. Acho que, como a Adriana comentou aí, esse é um dos papéis aí mais difíceis. Bora lá pro próximo? Bora lá. Bora lá que a gente tá terminando. Caio, a gente tá no nosso time box ainda, geral? Já estouramos um pouquinho, vamos dar uma acelerada aqui, mas acho que tá valendo a pena sim. Então bora. Presidente e líder servidor. Isso aí foi meu grupo que falou, né? O presidente é o cara que continua naquele papel hierárquico, né? Dita a regra, quer ter a palavra final, cobre status, é o cara no PMI mesmo, firme e forte, né? O gerente de projetos. E o líder servidor é o que propaga para que o time seja auto-organizado de fato, né? Que ele assuma a responsabilidade, divida os méritos e os deméritos do sucesso ou do insucesso de uma sprint, por exemplo. Uma coisa que eu trouxe aqui para o grupo, né? Eu estou implantando o Scrum dentro da minha empresa, né? E estou fazendo o papel de Scrum Master nesse processo, junto com os meus funcionários. E a minha dificuldade não é eu querer ter o papel do presidente, mas é fazer com que os meus funcionários enxerguem que eu não estou mais no papel de chefe, de dono. Eu estou no papel de Scrum Master e eles precisam ser auto-organizados. Então, eu estou tendo uma dificuldade em romper o paradigma dos meus devs, porque eles ainda ficam esperando que eu dê a palavra final, que eu faça comando e controle, que eu cobre status. Então, assim, volta e meia eu até dou uns perdidos, deixo os caras sozinhos na daily, para que eles comecem a desenvolver um pouco isso de não me enxergarem mais como dono, como chefe. Não é uma coisa fácil, eu entendo que é difícil para eles, né? E quem é o PO? Eu tenho uma funcionária que ela é o PO. Ok. Né? Legal. Um dos seus 10 braços direitos, ok. Eu tenho... Vai lá, Vitor. Falando mutado, eu estava no mesmo grupo do Caio, que eu achei extremamente interessante que ele levantou a situação, porque a situação dele é um pouco particular, mas eu consigo vivenciar ela no meu dia a dia quando se trata de times que não têm uma maturidade tão legal.
times que a gente está implementando a metodologia agora. Então, eles esperam que o Scrum Master seja esse presidente, seja essa pessoa que, olha, começa dele, fecha dele, fala em todos os momentos do evento, chama a pessoa para ir falar na dele. Ela espera isso do Scrum Master. E muitas vezes, eu acho que um dos grandes desafios do Scrum Master no início de carreira, eu ligo muito esse ponto do presidente com o mesmo do policial, é porque é mais fácil você ser policial e presidente. Porque quando você quer vender a ideia do ágil, ou melhor, você não quer vender, você quer forçar ela na garganta do pessoal, é muito mais fácil você conduzir os eventos, você controlar quem fala, você cobrar os status. Isso é muito mais fácil. O difícil é realmente ser o líder servidor. Então, o Scrum Master ele tem que se policiar muito para ele não fazer o mais fácil e ele fazer o que mais entrega valor ao longo prazo. Só que o grande problema é aquilo que a gente discutiu no card anterior. É cultural, é mindset. E isso é gradual. Você não vai ver melhoria do dia para a noite. Então, você vai ter que lidar com muitas situações que seria muito mais fácil ser presidente, você ser policial, mas você tem que escolher o outro caminho, porque é assim que você vai ser um agente de transformação. Você percebe que as posturas, elas vão uma vai puxando a outra. Uma hora você tem que ser líder servidor, uma hora tem que ser coach, uma hora tem que ser agente de mudança. Com certeza. É um dos maiores desafios aí do dia a dia nosso. Inclusive, o Scrum, ele define papéis e não cargos, né? Não chefias. Né? Exatamente. Exato. Eu acho que essa é a principal mudança de mindset que o pessoal tem que entender na agilidade. As pessoas são importantes nos seus papéis e não como nos seus cargos, né? Uhum. E acho que ajuda muito na execução dessa tarefa você ter um conhecimento, ter um estudo em cima do Management 3.0. Eu acho que é fundamental, né, para você entender a questão de você empoderar o time, energizar o time, definir as restrições, mas fazer isso de uma maneira que as pessoas são importantes no processo. Boa. Vamos lá para o time 7, para a gente... Já estamos encaminhando aí. Uhum. No time 7 a gente tem o gira de mim e tem o mentor. Quem pode falar aí rapidinho? Nossa, Samuel, a gente colocou o mentor ali só para poder fazer uma referência para o Caio, tá? Para ficar mais fácil dele lembrar. Isso tem cara de coisa da Adriana, não sei por quê. Não, mas não sou eu. Mas eu gostei de ver. Ficou legal, bicho. Adorei ver. Mentor é ótimo. E percebam que o mentor é a cara do Belchior, tá? Nossa! Criatividade Era um bico na época, né? Época boa aí. Vamos lá. E aí, o gira de mim? Quem é o gira de mim? Bom, eu trabalhei numa empresa, a empresa anterior, que os Scrum Masters, eles eram os gira de mim, só eles que faziam as coisas. Eles cadastravam as histórias, eles cadastravam as tasks dos devs. Então, assim, só eles que mexiam lá. Atualmente, graças a Deus, né, eu como Scrum Master nem ponho a mão, só falo assim, ó, cadastra tudo lá. E assim, eles são... O PO cadastra as histórias e o time cadastra as tasks como deve ser. E sabe qual a bronca do gira de mim? Sabe qual a bronca do gira de mim? Criou-se uma ilusão aí no mercado que Scrum é gira. Que o Scrum Master, ele só precisa saber mexer no gira, né? Tem muita gente por aí. Cara, tem vaga aí no mercado, tem recrutador aí. Né? E tem até gente que está começando na agilidade achando que é isso, que a agilidade é só isso, é só saber dominar o gira. De cabo a rabo e... Eu tô bem nessa fita porque eu odeio o gira, então eu sou o primeiro cara a criticar o gira. E quando você não tem nada, não tem o gira, não tem o Azure, como que faz então esse cara trabalha? Agilidade. Não serve para o cargo, não tem experiência. Não tem skill, né? Se o cara ele é um bom líder, se o cara ele é um bom Scrum, ele faz até no Excel ou no caderno, gente. Exato. Pouco importa, né? Até no bloco de notas. E o mentor? O mentor, a gente estava conversando, ele até parece um pouco sobre o coach que a gente falou lá atrás, né? Porque ele é um incentivador. Ele não vai passar só os valores do Scrum, ele não vai falar só sobre
soft skills. Ele não vai falar também só sobre a metodologia. Ele vai fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, ele pode mentorar as pessoas a tornar a daily melhor. Ele pode mentorar as pessoas a fazer as retrospectivas, a orientar a retrospectiva. Mas ele também pode orientar uma pessoa, um desenvolvedor júnior, a se desenvolver dentro ali. O cara quer aprender Extreme Programming, ele vai aprender, ele pode, inclusive, unir aquele cara com uma outra pessoa mais antiga, mas ele vai incentivar que a pessoa se desenvolva. Então, ele vai além do ágil também, né? Por isso que a gente falou que parece um pouco o coach, né? Mas ele vai passar, ele vai fazer com que o time se desenvolva, que não é só tipo ele, né? Ele vai além. Boa. Vamos ver, Hannah. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Eu recebi o conceito, ou a diferença conceitual de mentor e coach, que o mentor, com muita frequência, ele dá não só a direção para que a pessoa se desenvolva, mas às vezes ele já dá a resposta. Porque o coach, ele tem aquele objetivo maior, né? De, no médio ou longo prazo, desenvolver as pessoas. Mas o mentor, muitas vezes, é aquela ação mais assertiva, imediata e talvez até pontual, né? E que o lado de lá vai aprender também, mas ele acredita que o mentor vai dar uma resposta que ele julga é a mais acertada, porque ele tem um conhecimento profundo daquilo. Exato. O mentor, ele tem uma experiência prática, ele tem toda uma vivência prática naquele assunto que ele vai mentorar. Ele é um cara especialista naquilo ali, que vivenciou aquilo ali, e ele vai mentorar aquilo ali. Como o Caio citou lá no começo, né? O mentor é o Yoda, é o senhor Miyagi. Está lá junto com o Danielson ensinando os movimentos, né? Mas porque ele passou a vida toda aprendendo lá as técnicas lá de karatê e tal, e agora ele podia mentorar. E o coach, ele vai estar mais ligado à jornada, ao processo. Ele não vai te dar resposta, o coach. Ele vai te ensinar a pensar, vai te ensinar a aprender. Você vai aprender e você vai atrás da resposta, você vai se desenvolver. É o mestre dos magos, né? O mestre dos magos aparece, dá lá o problema, e agora você vai ter que criar. Você vai ter que descobrir a sua jornada. Entende? O coach faz perguntas e a resposta tem que vir da pessoa. Lá onde eu trabalho tem um programa de mentoria que, por exemplo, uma pessoa quer sair da área administrativa e quer ser PO. Ela cola no PO, o PO vai mentorar ela, tipo, traçar um caminho junto com ela para ela ser PO através da experiência dele. E o coach não. O coach ele vai mesmo fazer perguntas para você do tipo assim, você quer chegar aqui nesse lugar? Então, beleza, você está aqui. E aí, o que você tem que fazer para chegar até lá? Exato. O coach também mexe com um pouquinho psicológico da pessoa, né? Sim. Mais ou menos. Boa. Seria algo assim que através da reflexão, das perguntas que ele te proporciona, é algo que vem de dentro de você, sabe? Ele não te dá opções para você escolher. Por exemplo, faça isso, faça aquilo. Ele vai te provocar com perguntas tipo, você se sente bem fazendo isso? Aí você vai, através daquela reflexão, daquela pergunta, aí você vai responder algo que vem assim, de dentro de você. Assim, é o que eu imagino que seja assim. Boa. É exatamente isso. E daí, dependendo do nível do teu time ou da pessoa, você às vezes vai ter que atuar como um professor, que realmente vai lá, pegar na mão, vai ensinar, vai corrigir, vai voltar. Às vezes você vai ensinar, vai trabalhar como um coach, que vai estar mais ligado ao processo, não vou dar a resposta, mas você vai aprender a aprender. E às vezes você vai trabalhar como um mentor, que é o cara que tem a experiência prática e vai aplicar aquilo ali. Ele vai transformar o conhecimento em sabedoria daquela pessoa que está sendo mentorada. Mentor ensina, coach inspira. Excelente. Show? Isso aí. Beleza. E o último, a gente tem o chefe e o gerente. E aí, quem foi que falou sobre esses dois carinhas? Foi do meu grupo eu fiz um comentário da minha própria experiência
de ter que atuar como chefe. É horroroso, porque, vejam, a frase como eu coloquei, eu ter que atuar como, porque eu fui submetida a isso através da hierarquia, né? Foi horrível, porque foi um conflito imenso que eu, como Scrum Master, eu vi que eu sofria com isso, sabe? Aquela coisa de dizer quem está adotando, quem não está performando bem, sabe? Ficar dando relatório, dedando as pessoas para o superior, é uma situação delicadíssima. Mas, de novo, eu estou colocando isso da perspectiva do Scrum Master que recebeu essas demandas. Foi imposta, né? Foi imposta essa demanda a ele. Faça empresa, isso, né? Top-down. E no outro caso ali, que é o gerente, né? Seria aquele, no caso, o líder, né? Se você parar para ver ali, ele vai eliminar desperdícios, ele vai, assim, gerenciar de uma forma que ele otimize o trabalho. Não seria aquela parte de... Não seria o microgerenciamento, mas ele gerencia, assim, como um todo, de um jeito para otimizar ali o time, os processos, cultura, enfim. Se alguém quiser compartilhar aí. Muito bom. O gerente ele vai gerenciar o processo Scrum, né? E não as pessoas. Não é o gerente de projeto que ele fala aqui, mas alguém que vai gerenciar o processo, vai gerenciar a saúde do time, os limites. O time precisa de limites para ter auto-organização, né? Não é simplesmente deixar, se vira aí e pronto. Não, você tem que dar limites para existir auto-organização. Então o gerente aqui ele vai gerenciar esses fatores, né? Eu gosto de dizer que o gerente ele dá sentido às métricas. Boa. Muito bom. Tem uma frase, né, do Johan Rapelo, lá do Manager 3.0, que diz o seguinte, né? O gerenciamento é importante demais para deixar apenas para os gerentes. A gestão é trabalho de todos, né? É isso aí. E é bem isso. Bem, senhores. Excelente essa frase. Muito legal, eu gosto também. Então, senhores, finalizamos, trabalhamos aqui as 8 instâncias do Scrum Master, as 8 instâncias mal compreendidas do Scrum Master. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quais são os 3 principais problemas que vocês notaram quando a gente assume esses papéis aqui, essas instâncias mal entendidas? Quais são assim, os problemas, assim, os tops que vocês perceberam, ou que vocês podem dizer? Um grande problema é a gente não incentivar a autogestão do time. Exatamente. Boa. Manter hierarquia é terrível. Mata a autogestão, né? Uhum. Nossa! Criar dependência. De empatia. Isso assumindo um monte de tarefa que não deveria ser sua, né? E aí o conforto para algumas pessoas é muito conveniente, né? Ele já pegou para fazer, então. Exato. Tem outro ponto, acho que foi o Caio. Qual foi, Caio, que você falou? Ponto bem interessante. Você gera dependência. Exato. O time nunca vai ser dono. O time nunca vai pegar a parada, o time nunca vai ser dono, o time nunca vai dizer isso aqui é meu, isso aqui é nosso. A gente tá aqui para ganhar, a gente tá aqui para vencer. Você nunca vai ter esse senso de dono no time quando você assume essas posturas aqui, embora, como eu falei no começo, o cara tá bem intencionado, o cara ele é policial, ele é herói, mas ele tá bem intencionado, ele não quer o mal. Porém, a forma que ele tá atuando não é legal. E tem um outro problema, que é um Samuel, termo bem... Opa! Eu falei com o Brinco dos Meninos, a questão de estar ou não bom intencionado é complicado, né? Porque o inferno tá cheio de boas ações, né? Boas intenções. O inferno tá lotado de boas ações. Cara, eu fiz boa ação. Porra nenhuma. Você gosta de controle mesmo, cara. Você gosta de controlar mesmo. Gosta de ter a rede, poder. Porra, então... Muito fato. Poder muda o ser humano, né? Tem sim. Tem sim. Chega assim, eu mando mesmo, eu bato o peito, eu mando aqui, pô. Boa. Mas posso falar, só para complementar, assim, como eu atuo quando eu percebo essa bengala crescendo? Desculpa o termo.
Pode falar. Ficou complicado, viu? Eu tô me Eu segurando. viro. Ana, calma. Eu brinco que eu sou a coach que serve chá. Porque se a pessoa tá lá, é porque, né, ela tem conhecimento, né, ela tem habilidade, então o que tá faltando? Tá faltando a atitude, né? Então, eu assumo o meu papel de dizer assim, eu vou encorajar você para que você tenha atitude da próxima vez de fazer o que deve ser feito, para você completar esse ciclo aí do conhecimento, de assumir o que é teu, né? E depois ainda ficar com o mérito todo para você, ou para o time, no caso. Mas no one-on-one, eu sempre falo isso, sabe? O que tá faltando no chat, né? Você tem o conhecimento, você tem a habilidade, então tenha a atitude, né? De ir lá e assumir o que é tua responsabilidade, teu papel, tua atribuição, não ficar esperando pelo outro ou ficar vitimando, né? Aquele cara que fala, o cara assumiu para ele, então, né? Deixa lá, não vou interferir. Aí é demais. Boa, muito bom. E tem um terceiro problema quando a gente assume essas atitudes aqui, essas posturas, que eu quero que vocês guardem isso aí na memória ou anotem, que é a gente promove, a gente cria um Scrum zumbi. Você já conhece o termo Scrum zumbi, depois podem procurar lá. É aquele Scrum mecânico, né? Faz os eventos, faz as cerimônias, tem os papéis, mas e daí? Tá tudo bonitinho, tá tudo rodando certinho, não tá faltando nada, tá tudo no time box, tá tudo atingindo o que tem que atingir, mas e daí? Não tem valor. Melhoria contínua? Ele é um Scrum robotizado, né? Isso, exato. É uma coisa mecanizada, uma coisa robotizada. Não tem valor, não agrega nada. O zumbi parece que é doentio, né? Desculpa, Alexandre. Esse cara assim, sabe o que ele me perguntou? Ele perguntou assim, o que você faz entre uma cerimônia e outra? Eu não tenho o que fazer. Poxa. Manda ele para me ajudar, eu tenho trocentas coisas para fazer entre uma cerimônia e outra. Boa. Vai lá, Alexandre. Eu falo que eu prefiro robotizar, porque zumbi parece que é uma coisa doentia, né? Então... Certo. Tá, boa. O termo Scrum zumbi, vocês podem procurar, é um termo usado pela Scrum.org, tá? O próprio Barry Over, ele usa esse termo e tem toda uma série de artigos sobre Scrum zumbi. Depois vocês podem procurar, é bem legal. Tem um monte de artigo e de vídeo falando sobre Scrum zumbi, vocês vão aprender muito com esse termo aí. Pode procurar lá na Scrum.org. E, para a gente fechar, né? Eu queria deixar para vocês aqui duas coisas que eu acho importante. Ler o white paper, tá? Esse tema que a gente debateu hoje foi criado pelo Barry Over e ele escreveu todo um white paper de 40 páginas, o colega até compartilhou lá no grupo. Leiam ele com calma, entendam. E a segunda coisa que eu queria deixar para vocês hoje é vamos fazer uma auto-reflexão e saber como a gente tem atuado e como a gente pode atuar melhor. Show? Excelente, muito bom o Muito tema, achei muito legal. Muito que obrigado. Que a força esteja com vocês. Com todos nós. Agora nós temos que sempre melhorar os próximos encontros, gente. O Samuel botou a gente num falar. patamar agora. Esse aí o nível tá subindo pra caramba, viu, bicho? Agora o negócio pegou, Esse hein? pessoal que mora do outro lado do mundo tá sacaneando. Mas esse time aqui é para isso. Esse time é forte. Show de bola, viu, Samuel? Samuel, muito obrigado aí pelo tempo, pela dedicação. Tenho certeza que foi muito produtivo para todo mundo aqui. Com certeza. Vai ter foto? Opa! Pode ligar aí, gente. Vamos fazer uma foto. Muito obrigado, aí. agradeço a vocês aí, foi muito bom. Vamos fazer a foto? Vamos fazer a foto. Ai, gente, meu torcicolo. A Hanna até mexeu o pescoço para tirar vai foto. Vai ser sério, vai ser descontraído, vai ser como? Como é que vai ser? Qual que é o tema da foto? Escolhe aí, gente. Sempre descontraído, gente. E eu aqui sem câmera. Léo. Eu vou me sentir à vontade para trocar quem não abriu a câmera por o que eu quiser aqui no lugar do quadradinho, hein? Eita. Vamos lá, vou bater a foto, hein? 1, 2, 3 e... Olha a palhaçada, hein? É isso aí, galera. Muito bom, galera.
Foi ótimo estar aqui com Valeu, vocês. valeu, Samuel. Obrigadão, viu, gente? Obrigado para todos. gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. Samuel. Até a próxima. Boa noite. Pessoal, boa noite, viu?